Muito bem-vindos, ouvintes do Gregário Cycling, para uma entrevista super especial que a gente está trazendo hoje. Henrique Avancini, maior nome do ciclismo brasileiro, ex-líder do ranking mundial de XCO, bicampeão mundial de maratona no mountain bike. Como todo mundo sabe, fez uma pequena pausa na carreira, para a gente não dizer aposentadoria, porque esse ano voltou com tudo para as provas de estrada. Um novo desafio aí que a gente espera que tenha muito sucesso. O Henrique, recentemente, fez as primeiras provas dele no pelotão continental, no mês de março, várias provas de categoria 2, por etapas clássicas, voltou para o Brasil e agora, nesse último mês de maio e junho, fez sua primeira prova no circuito Pro Tour na Eslovênia. Vamos dar as boas-vindas. Henrique, muito obrigada pelo seu tempo e para conversar aqui com a gente do Gregário. Bom dia, Ana. Te fiz acordar cedo hoje, né? Bom, tô na ressaca ainda, né? Pós a Stage Race. A gente estava falando no off aí o quanto que essa sensação é interessante, né? Eu sempre gostei demais de fazer provas por etapa. E tive essa primeira experiência agora no Pelotão Pro. Acho que dá para falar, eu não tenho problema nenhum de falar que eu me aposentei, não, tá? Eu vejo muito mais como uma segunda carreira, ou como um novo desafio, do que como um retorno, né? Então, apesar de estar voltando a competir em cima de uma bicicleta, para mim acho que é um novo começo mesmo, assim, uma nova jornada. Acho que com outros objetivos também, com outras motivações, e fechando agora, né, a primeira parte do que era os objetivos, né, do que foi o planejamento aí de perseguir esse sonho, competindo agora o Tour da Eslovênia. Henrique, a tua aposentadoria foi relativamente curta, né? Foi 1 ano, mas não deixou de ser uma pausa em que eu tenho certeza que você, obviamente, treinou muito, viu que estava com números para voltar e aprendeu bastante vendo o pelotão. Mas qual que é a diferença entre, como conhecedor do esporte que você é, com a experiência que você tem, com a bagagem que você tem, principalmente no mountain bike, ver pela TV, analisar, estudar e depois tá lá dentro? Teve alguma coisa que você ainda se surpreendeu vendo ou achou que podia ser diferente quando você entrou de volta nesse mundo do pelotão da estrada? Ah, sim, na prática a teoria é outra, né? É sempre diferente você realizar alguma coisa, estar inserido no meio. Assim, sempre fui um estudioso do esporte, né? Acho que talvez essa tenha sido a minha grande qualidade na minha carreira do mountain bike, o quanto que eu estudei a disciplina e fui otimizando vários aspectos de preparação, de competição e também o lado profissional. E na estrada, assim, eu sempre tive muitas conexões, né, com pessoas que trabalharam na estrada ou com outros ciclistas. Enfim, é um universo que se comunica muito, né, obviamente pela questão da indústria, mas também essa parte esportiva, né, treinadores que treinam a ambas as modalidades, profissionais da área de saúde, enfim, tudo isso tem sempre essa conexão, então você ouve muita coisa da parte teórica. Óbvio que a prática é sempre muito diferente, né? Acho que tem coisas que você precisa viver para principalmente entender como absorver e como lidar ou como digerir durante a competição, que, enfim, por mais que você possa saber na teoria, na hora da prática, na hora do sentimento de realização, tudo entra de uma forma diferente, né? Então, acho que a coisa, assim, para mim, é, tem um lado chato do ciclismo de estrada. Para mim, assim, é uma modalidade, cara, incrível. A disciplina eu acho encantadora, assim, o quão complexo que competir bem na estrada. Tem duas coisas que eu acho muito chatas, assim, que é a parte política do esporte, é um esporte muito político, muito antigo, né? Então, no jeito de fazer a gestão, assim, das provas, sabe? Tem umas coisas que eu vejo acontecendo nos eventos, assim, nossa, cara, isso aqui tá 30 anos atrasado, sabe? Tem muitas... tem essa parte tradicionalista do ciclismo de estrada, e tem muita parte da hierarquia, né? Acho que para mim, assim, o que é mais interessante, tem sido muito interessante para mim, é que
na minha cabeça, assim, eu vim para essas provas muito, principalmente agora o Tour da Eslovênia, que é uma prova pro, muito no, cara, eu esqueço quem eu fui, ou o que eu realizei e tal, e eu entro como um novato. Só que, assim, eu sei ler muito bem linguagem corporal, certas atitudes, e como também, quando eu quero me defender em relação a isso. E aí tem muito essa coisa da hierarquia do pelotão, né? Quando a prova tá nervosa, para mim é sempre muito melhor que a corrida seja mais nervosa possível, porque quebra bastante dessa hierarquia. Mas quando o pelotão está um pouco mais calmo e começa a se estruturar, você tem muito essa coisa do posicionamento das equipes, em blocos e tal. E, cara, como um atleta assim, de uma equipe continental, você não tem direito de andar no pelotão. E aí isso assim, é uma percepção muito seletiva, né? Porque qualquer coisa que você fizer ou tentar fazer, tá errado. Mesmo que o cara faça igual você está fazendo, por essa questão de hierarquia, vai estar errado. Né? Então, assim, ter que lidar com isso, às vezes, é meio chato. O que é interessante para mim, né, o ponto pessoal, assim, que me fez até refletir, assim, hoje de manhã eu estava refletindo bastante sobre isso, é que os caras que demonstram respeito por mim são os melhores. São assim, pô, os caras da Way vieram falar comigo, né? Os irmãos Oliveira e tal, trocaram uma ideia. O Luca Magic, ah, pô, o próprio Johannes, né? Que venceu a geral da prova. Pô, esses caras chegam e falam, pô, você, cara, é uma referência, você é um ídolo, você é uma lenda e tal, não sei o que, pô, que legal que você está tentando. Os caras entendem, assim, a dificuldade do que eu estou tentando fazer, mas principalmente, assim, eles sabem que existe uma diferença entre ser bom e ser muito bom. E tentar ser muito bom em alguma coisa, em competir em alto nível e ser muito bom, assim, sabe, tá na última camada de qualquer esporte. Porque você tem que pagar um preço muito, muito mais alto por uma diferença que é pequena. E é por isso que são poucos que chegam lá. E aí, assim, é estranho porque os melhores demonstram um certo respeito, assim, uma certa apreciação pelo que eu estou fazendo, de onde eu vim e tudo mais. E aí os caras que são bons, sabe, principalmente as equipes pro ali, cara, esses caras acham que assim, pô, você não tem o direito, você não pode andar aqui, você não tem o nível para andar aqui. Então isso é acho que para mim revela muita coisa assim sobre o mindset do pelotão e do indivíduo também, né? Acho que principalmente quando o atleta está sob pressão, é, quando o cara está sofrendo dentro da prova, quando ele tem pressão profissional, esse é um período do ano que já começam umas possibilidades de renovação ou não e tal. Então, assim, você sente que já tem uma vibe um pouco de estresse, e quando o atleta está sob estresse, e ele não está na posição de projetar isso em qualquer pessoa, ele vai projetar para quem ele vê abaixo, né? Então, né, ele tenta ser agressivo, repassar essa a apreensão de uma certa forma para outros, geralmente exposto com agressividade. Isso não é uma novidade, assim, sabe? Isso até no mountain bike isso acontece também, assim, dependendo do momento da temporada, você vê que o comportamento humano muda, né, das mesmas pessoas. Isso acho que é muito pelo ambiente, pelo momento. Acho que isso foi uma parte assim mais conceitual que para mim foi interessante. Como prova em si, me fizeram assim, as pessoas ficam muito interessadas em saber qual é a minha percepção de qual é a diferença e tudo mais. E aí teve uma repórter que ontem, se eu não me engano, ou na penúltima etapa, me perguntou sobre o que é mais duro, competir uma prova desse nível, assim, de alto nível na estrada ou no mountain bike. Eu falei, poxa, mais duro numa prova onde eu ia para performar no mountain bike, uma prova de 5 dias, no quinto dia eu estava, cara, destruído, assim, né? Completamente dizimado. No ciclismo de estrada você se sente menos, óbvio, você está cansado e tudo mais, mas é muito diferente, é muito menos agressivo com o corpo. Só que, eu falei com ela, é muito mais complexo correr na estrada, porque é, você precisa ter as pernas quando as pernas são necessárias. Então, às vezes, tem até etapa que você está super bem, mas
se você posicionou mal ou sentiu mal ali durante, sabe, 10 minutos da prova, você ficou numa situação ruim e tal, às vezes você perdeu o corte ali, putz, ferrou o dia, sabe? É diferente do mountain bike, onde você pode ter momentos ruins, desde que o seu dia seja bom. Na estrada, o seu dia pode ser até ruim, mas você só precisa estar bem nos momentos importantes. E às vezes você passa e dá tudo certo. Eu estava até conversando com o vencedor, né, o cara que eventualmente ganhou a geral da prova, e aí falou, pô, foi depois da segunda etapa que eu perdi a fuga final e pô, tinha as pernas para ir assim, eu hesitei por um momento. Foi uma etapa muito, muito nervosa, muitas estradas pequenas. Aí, a partir dos 70 quilômetros finais, ele foi, cara, um pelotão esticadaço. E aí depois chegou um momento que, brevemente, assim, o pelotão acalmou, juntou, teve essa organização de equipe, e aí não adianta brigar demais, porque você acaba só terminando no canteiro, ou se estressando pra caramba, ou tendo que, sabe, dar muita cotovelada, muita cabeçada, enfim, você começa a entrar numa zona de risco que às vezes não compensa. E aí entrou numa subida mais dura, e eu entrei talvez fora do top 50 ali. E aí eu esperei esticar e pô, costurei o pelotão assim, né? Depois que deu aquela explodida, e virei no topo da subida, eu estava nas primeiras 15 posições ali, estava esticadinho. E só que estava esticadinho só com os caras bons já, né? E tinham dois, três ali das principais equipes, e esses caras cortaram, eles deixaram um gap e tal, saiu essa fuga. E, putz, eu fiquei tava no string ali, assim, pô, quando eu vi, tinha um gap e tal, eu hesitei, não fui achando que ia voltar e tal, pô, quando eu passou, assim, 20 segundos, eu, putz, perdi. E aí, quando foi uma outra fuga, eu fui junto e tal, tentei revezar, a gente encostou um pouquinho, mas, enfim, a gente perdeu aquela fuga ali, eu falei com ele, putz, eu hesitei e tal, ele falou, não pode hesitar, cara, você, às vezes, tem que ir, porque na maioria das vezes não dá em nada, mas na maioria das vezes, em algumas vezes decide a corrida, né? Como foi ontem. Então, é interessante, assim, porque é muita intuição, é gostoso seguir os caras que são mais experientes, mais vividos, assim, né? Ontem eu foi uma etapa nervosa, a última etapa, e teve um corte grande já nos primeiros 15 quilômetros, né? O ritmo foi alucinante, assim, no primeiro meia hora de prova, com duas pequenas montanhas, 40 minutos de prova. E aí eu passei, né, no corte, passei um pouco no gancho, mas passei. E o Luca Magic, né, da Jayco, estava no grupo e é assim como, né, ele é a mesma geração que eu, ele começou no mountain bike, e aí acaba sendo um desses caras também, assim, que é um pouco mais gentil. E aí eu fiz muito da prova, assim, na roda dele e tal, nos momentos mais nervosos. E aí, pô, só você pegar a fluidez do cara, assim, de entender onde que o grupo vai esticar, onde que vai voltar. Então, você vê que, às vezes, assim, ele não vai 100% porque, né, ele deixa escorrer um pouco ali dentro do grupo, cai 5 posições, 6 posições, depois ele sabe onde tem que ter um posicionamento um pouco melhor, ou entende um pouco, assim, putz, agora é um momento de verdade, ou às vezes só tem que estar alerta. E aí acho que isso é muito da experiência, da vivência, e você precisa estar atento a absorver muito do teu entorno, né? Você colocou dois pontos que são muito interessantes e que eu já ouvi de atletas diferentes, e inclusive de modalidades diferentes. Essa questão do respeito dentro do pelotão. Inclusive, nessa mesma época, no ano passado, que teve Tour of Britain, né, que é uma prova feminina, a Lorena Wibbs colocou isso no sentido de que estava chegando essa gurizada, assim, de 18, 19 anos, e muito afoita, e dando cotovelada, e brigando por espaço, e sem esse respeito ali pelas pessoas que, entre aspas, já estavam ali, ou que já construíram uma história e vamos colocar, o seu espaço para estar naquela parte da frente do pelotão, para estar naquela posição, né? E a outra coisa que você colocou, que eu acho muito interessante, e até me lembra um pouco da época de triatlon, assim, por mais estranho que isso possa parecer, é a questão de, às vezes você tem o número, você tem a perna,
mas é o momento, né? Você tem o momento. E aí a prova, obviamente, do pelotão de estrada se assemelha, entre aspas, à prova profissional do triatlo, no sentido de que você tem que ser muito mais reativo do que fazer o que você quer, né? São pouquíssimas pessoas no mundo que podem se dar o luxo de, tipo, agora eu vou fazer o meu número e isso vai ser suficiente, né? Que é um Pogacar, um Vingegaard, de repente, numa montanha. Mas, de maneira geral, você tem que ler e reagir muito mais. Do primeiro bloco, em março, para junho, você acha que esse timing de leitura e a possibilidade de você usar melhor o seu espaço e os seus números dentro do pelotão já melhorou? É uma coisa que você está vendo essa evolução e vendo um potencial de melhorar ainda mais? Putz, assim, nada a ver um cenário com o outro. Porque quando você corre continental com duas equipes pró, e quando você vai para pró, e aí corre com 10 equipes pró, 4, 5 World Tour, é completamente diferente, porque no cenário continental entra muito menos essa questão de hierarquia. Em alguns momentos, sim, mas talvez tenha uma ou duas equipes com real assim, poder coletivo. Então a prova é muito mais nervosa, mais desorganizada, às vezes é mais pesada, né, do que uma prova pró. A grande diferença é que você precisa ter a paciência, assim, ou a paciência de saber que você tem que perder em algum momento para esperar, pesar, para aí então você tentar se posicionar ou escalar o pelotão, ou você assume muitos riscos e queima alguns cartuchos a mais do que os outros atletas para estar na posição que você deseja estar. Então, assim, por exemplo, na etapa rainha, na quarta etapa, que era onde eu tinha mais ambições, assim, putz, aí a gente foi mega agressivo, foi super estressante, porque aí, cara, você não está competindo contra o líder lá da UAE, ou da UNO-X, ou da Bahrein, você está com um cara, talvez, ou mais dois caras da tua equipe que estão se sacrificando muito, competindo contra os outros 5, 6, né? De 5, 6 de uma equipe, 5, 6 de outra equipe, 5, 6 de outra equipe. Então, essa é a grande diferença, sabe? Você tem que entender que competindo nesse nível e pelas equipes mais baixas, assim, que você vai perder em algum momento. Você tem uma perda tática, estratégica muito grande. Então, quando você avalia lá as grandes provas e tal, quando você vai falar, pô, Tadej Pogacar, Vingegaard, o que os caras fazem em montanha e tal, tem que entender que esses caras são colocados na posição que eles precisam estar para começar o esforço máximo deles. Então, é muito diferente quando alguém meio de pelotão, mediano e tal, vai... Acho que um exemplo legal disso para ilustrar nas provas World Tour é quando você pega, por exemplo, o Tom Pidcock, que a Q36 é uma equipe forte, diria que é uma das melhores prós que tem no pelotão. São bem organizados, são estruturados, tem alguns atletas ali, né, mais vividos, experientes, tem um mix legal entre atletas jovens e experientes, mas você vê que, pô, mesmo para um cara que é muito bom, ele está sempre numa situação um pouco mais difícil, né, porque quase nunca ele vai conseguir começar o esforço decisivo num pé de igualdade contra os melhores das melhores equipes, né? Então, é muito complexo essa parte do ciclismo de estrada, porque as partes mais pesadas da corrida, ou mais desgastantes e estressantes, são antes das partes pesadas. Que é o mais... Às vezes a gente assiste e tal, putz, é a montanha e tal. Às vezes, mais decisivo do que a montanha é o que acontece antes da montanha, na transição, ou quando você passa por uma cidade, ou depois de uma descida. Poxa, isso faz muita diferença. Às vezes você entra numa descida qualquer, lá no pelotão, pô, você entra 50, 60, 70 cara já na tua frente, estica sem você ter perdido nada,
e depois, quando sai uma transição, você precisa fazer um esforço ali, talvez de 30 segundos, 1 minuto, enquanto o ritmo na ponta está muito mais regular, muito mais cadenciado. Então, assim, quanto mais atrás você anda, mais a tua RNP fica alta, né? Dá umas arrancadas, assim, de saída de curva, você tem que ficar botando 1000 watts e tal toda hora, enquanto a ponta do pelotão está andando ali nos seus 300 e pouco o tempo inteiro, né? Então, às vezes você está freewheeling ali, tá só no vento, mas você faz um outro tipo de esforço. É a mesma prova, a mesma velocidade média no fim do dia, mas o esforço, a distribuição do esforço é muito diferente dependendo de onde você estiver andando dentro do pelotão. E acho que isso impacta até na forma como você vai ter que se preparar, tanto mentalmente quanto fisicamente, sabe, para uma prova, se quiser desempenhar bem. Acho que isso foi uma das grandes lições assim que eu tirei desse tour da Eslovênia agora. O Renando Couto, eu estava falando que a gente ia fazer esse papo, e ele me mandou uma pergunta que eu achei muito interessante nesse sentido. Você acha que o mountain bike, né, da tua experiência ali no XCO, no XCM, é uma coisa mais pessoal, ou seja, você tem um pouco mais de poder de brigar com seu rival direto do que na estrada, que você, é isso que você colocou, tem 5, 6 pessoas da outra equipe, ou você está brigando contra um pelotão inteiro, ou você está brigando... Você sente que a vontade pessoal, ela é mais possível de ser respeitada ou ser atingida dentro do pelotão do mountain bike? É uma boa pergunta. Não sei te responder com tanta certeza. Eu acho que na estrada existe uma complexidade maior do momento, enquanto no mountain bike a complexidade maior é do entendimento da modalidade. Então, o que isso quer dizer? Talvez no mountain bike, assim, demore muito mais tempo para você aprender como funciona e como você tem que desempenhar bem, como você anda bem em diferentes tipos de circuito. Mas se você dominar isso, você replica com regularidade em situações diferentes. Na estrada, eu acho que a complexidade, assim, na preparação é mais fácil, porque você tem as métricas, enfim, você vê o que está faltando de aerodinâmica, ou de aceleração, ou de recuperação, ou de peso-potência. É mais métrico se preparar. E aí você vai para a competição, existe uma complexidade assim de minúcias que é complicado, é mais profundo. Tem mais coisa que você precisa entender e tem mais coisa que não está no seu controle, né? Acho que no mountain bike, assim, existe o ponto da adaptabilidade, que é andar bem em pistas diferentes, clima diferente, largar em locais diferentes do pelotão. Isso muda, andar em diferentes partes do pelotão é completamente diferente do mountain bike. Por exemplo, assim, faz uma Copa do Mundo andando no top 20 é um tipo de esforço, é uma corrida. Você faz uma Copa do Mundo andando no top 5, é outra completamente diferente. Então, dependendo de onde você andar, é um tipo de preparo. Isso muda bastante. É muito interessante, assim, cara. O ciclismo de estrada, para mim, a partir de competição, é muito... eu gosto, me seduz muito, porque é muito incerto, né? Apesar, assim, né, a gente, às vezes, se apoia muito para avaliar o todo, pegando como referência fenômenos, né? Então aí tem, mas o Pogacar, mas o... Cara, nunca pegue um fenômeno, nunca pegue o que é fora do contexto para explicar o texto. Assim, o ciclismo de alto nível para 99% dos atletas é muito complexo, é muito imprevisível. Essa própria prova aqui, né? A segunda etapa é uma etapa tradicional, e acho que o Dylan Groenewegen, ele ganhou acho que 4 vezes nesse circuito. Então, assim, pô, é o beabá do que vai acontecer e tal, não sei o quê, papapá. Cara, o cara tomou acho que 10 minutos na etapa, sabe? Foi completamente avesso, assim, 90% das vezes foi esse o desenrolar da prova, foi dessa forma, foi assim que controlou, foi aqui que saiu, nessa parte que saiu a fuga, mais ou menos aqui, nessa zona que a fuga é alcançada. Foi completamente avesso e tal, a prova foi quebrada, depois foi
rolou uma fuga de dentro do pelotão quebrado, completamente assim, fora da previsão, né? Então, existe essa parte do ciclismo, assim, que eu, pelo menos, acho muito, muito interessante. Não, e não é que o Groenewegen estava numa má fase, né? Ele ganhou 2 etapas. Não, não, o cara tá voando e estava com a equipe montada para ele. Essa é uma prova que, né, pelo que eles falaram, é extremamente importante, assim, porque vale a seleção deles para o Tour, né? Então, ou o time vai para um objetivo ou para o outro. Se for para o objetivo de sprint, é com o Groenewegen. Então, ele e o time dele, né, precisavam demonstrar uma performance atrativa, assim, atraente. Então, os caras vieram, assim, dava para ver a seriedade, o empenho de, cara, isso aqui tá valendo muito pra gente nesse momento, né? Então, e o cara tava super bem. Nesse cenário que você comentou, né? Para você ainda é melhor, quanto mais caótico, melhor, porque não tem essa questão da hierarquia tão definida. Então, o fato de você estar numa equipe menor não chega a ser uma coisa que te atrapalhe, né? No meio do caos ali, você está se virando. E isso acontece, obviamente, mais nas categorias continentais, nas provas ponto 2, talvez nas provas ponto 1. Ainda não tivemos uma nesse teu retorno. Mas o teu grande objetivo é estar nas provas grandes, World Tour e tudo mais, né? Quando você voltou para o ciclismo, você falou que esse era o seu sonho, era o que te motivava a estar ali. Hoje você entende que o melhor caminho para você chegar, né, nesse teu sonho da volta da estrada, nesse retorno para a estrada, nessa nova carreira, né, para usar a expressão que você usou aqui no começo, tá mais em fazer mais provas de caos, em que você talvez consiga colocar resultados top 10, top 5, vitória de etapa, de prova, enfim, mais facilmente, ou em se posicionar com consistência nessas provas ponto pro, ponto 1, provas maiores com equipes maiores. Você já conseguiu entender que caminho seguir nessa próxima fase, nesse próximo passo do retorno à estrada? Ah, não, para mim acho que é diferente de um atleta jovem que, né, demonstrar em provas menores, resultado e tal, talvez seja o caminho mais interessante. Para mim é um pouco diferente, assim, né? Porque pela idade, então é muito, pô, será que esse cara consegue andar num pelotão de alto nível, se comportar dentro de um pelotão de alto nível? Então acho que, assim, né, eu tenho uma reputação em outra modalidade. E eu tenho métricas boas para essa modalidade. Então, quando você olha no papel e tal, putz, eu tenho um nível para estar lá World Class, né? Isso não sou eu que estou me autoproclamando, as pessoas que vêm e que sabem, meu treinador, né, pô, é um consultor de grandes equipes, consultor da Visma, enfim, de outros atletas e equipes pró. Então, ele fala, cara, os teus números é para você estar andando nesse nível e tal, não é nada, não tá fora. Mas aí entra muito a parte de botar a teoria na prática, né, de transferir a teoria para a prática. Então, para mim, acho que é demonstrar que eu posso andar bem. O Tour da Eslovênia, assim, era um grande objetivo justamente por isso. Como performance foi bem abaixo do esperado, a gente avaliou um pouco já os gráficos, assim, do que talvez tenha dado errado comigo. E aí a gente tem algumas pistas, assim, de por que eu não me senti legal quando era para eu ter me sentido normal, e aonde que era para eu ter andado se eu tivesse andado normal, mas você precisa traduzir para a realidade, né? Então, para mim, acho que o objetivo principal é aproveitar qualquer chance de competir contra grandes nomes, contra grandes equipes, e aí mais do que o resultado, porque acho que quem está dentro entende essa complexidade, assim, de, cara, você está numa equipe continental, para você fazer alguma coisa muito expressiva, é difícil porque não é só a tua capacidade individual, pode ser que aconteça, é possível, mas todo o contexto é analisado de uma forma um pouco mais ampla do que só o resultado na tabela, diferente do mountain bike, assim, no mountain bike
resultado é resultado, tem um pouco assim de, poxa, igual o Lan competiu esse final de semana na Europa, lama e frio e tal. É uma condição um pouco adversa, então, né, assim, o resultado ele fica com uma outra percepção. Então, fez um bom resultado, mas pô, poderia ser até melhor numa outra condição. Mas na estrada o resultado ele é às vezes um pouco mais abstrato, né? Para mim, com a minha mentalidade de programação mental de tantos anos assim, é muito difícil eu ficar bem com a frustração de um resultado não alcançado. Isso para os ciclistas de estrada é uma coisa muito normal. Às vezes até me assusta, assim, de putz, a gente não entregou e tal, e tá tudo bem, sabe? É que são mais dias também de provas, né? Você já tá com 14 dias de prova na temporada, que é uma coisa que demora para você fazer no mountain bike, porque você tem 2 dias por competição ali, um XCC e um XCO praticamente, né? Então. Não, quando eu competia muito, 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 as grandes temporadas assim que eu fiz, eu competia beirando 45 dias, que eu competia muito, né? Eu competia bem acima da média do top 10 ali mundial, geralmente competia em torno de 25 dias por ano na estrada. Você compete muito mais, né? Então aí também tem que pesar mais, né? Porque se toda vez que um dia não for ruim, isso gerar uma carga, acaba atrapalhando todo o ciclo, né? Sim, sim. E Henrique, também pensando nessa parte de para você fazer sentido tá nesse alto nível, tá correndo mais contra os grandes caras, até pela questão da idade. Tem um outro ponto que é muito importante no ciclismo de estrada e tem um pouquinho a ver com a parte política que você falou. É um negócio. E negócio tem marcas envolvidas, tem visibilidade envolvida. E você tem um nome, você tem marcas grandes, né? Como é o caso da Red Bull, que está contigo já há muitos anos. Até que ponto você acha que isso também é um ativo que pode ou que você não gostaria de explorar nesse retorno à estrada? Porque eu tenho certeza que tá chovendo de gente aí que quer se associar com o teu nome, com a tua marca, com todos os valores que você representa. Isso é alguma coisa que você pensa em ativar também para conseguir entrar um pouco mais facilmente nesse pequeno círculo de grandes equipes? Não, Ana, pô, é uma coisa que eu não joguei essa carta, sabe? Eu sei que existe o peso, né? Assim, quando você pega atletas de estrada que tenham assim, uma carreira relevante, um nome de peso e tal, não são tantos. Então, isso pesa, assim, para uma equipe, mas a forma até como eu estou buscando, assim, né, realizar essa etapa, essa aventura, esse objetivo, é muito mais pela minha meta pessoal, sabe, por um sonho mesmo de criança, do que com um viés profissional, né? Então, antes de mais nada, acho que eu estou fazendo isso porque eu queria tentar. Eu queria tentar e me testar para ver se eu realmente conseguiria chegar lá, né? Ontem eu estava falando com o meu diretor esportivo, assim, uma coisa que está jogando um pouco com a minha cabeça é porque, assim, se fosse em outros tempos, eu me dedicar muito por alguma coisa e não, sabe, conseguir extrair o melhor, pô, passei por isso tantas e tantas vezes e eu sempre fui um cara que consegui construir muito, assim, de momentos de frustração. Só que eu fico naquela, putz, talvez eu não tenha o tempo para, sabe, para aprender, talvez eu não tenha o tempo para absorver e tudo mais. E acho que isso, assim, óbvio que, né, joga um pouco com a minha mente, mas eu não queria ir por um caminho, assim, de estar numa equipe pela relevância de imagem. Óbvio que isso sempre vai ter peso, isso sempre vai ter a, a relevância, isso é importante, é um mundo de negócio, né? O ciclismo de estrada é muito, muito negócio, assim, é uma coisa de corporação. Mas eu quero chegar lá, se eu chegar, por entenderem que eu tenho algo a agregar esportivamente, né? Acho que esse é
meu principal objetivo, assim. Então, até por isso que, né, você reparar, eu não tenho feito muita coisa de conteúdo, até minha comunicação de rede social, assim, eu tô um pouco desligado disso. Acho que eu fiquei um pouco preguiçoso também, para ser sincero. Acho que na minha carreira da mountain bike, assim, eu assumi como uma missão minha de que a minha carreira contribuísse para o crescimento do esporte, né? Então, às vezes as pessoas acham, pô, que era fácil e tal. Cara, pô, eu lembro, assim, de a quantidade de horas de energia que eu botava para conseguir recursos, para fazer conteúdo, para conteúdo próprio, canal, o programa de televisão e tal. Tudo isso era muito trabalho, era muito desgastante. Só que foi algo que eu assumi, assim, como um desejo, como uma missão, e que no momento, assim, que eu me aposentei com a certeza de que, putz, eu fiz o melhor que eu pude e eu não deixava passar oportunidades, sabe? Eu não deixava passar a chance de, cara, de promover o esporte, de falar pelo esporte e de sempre colocar, assim, sabe, o que é bom para a bike eu vou fazer. E agora, acho que assim, é bom, né? Não deixa de chamar atenção, não deixa de gerar pauta e tudo mais. Só que é uma coisa que eu não sinto que eu tenho mais a energia de ficar tão proativamente o tempo inteiro me sacrificando para promover o esporte. Até porque no ciclismo de estrada eu não estou nessa posição, né? Então, eu tô mais no posto de novato mesmo, tentando uma chance de ser feliz. Imagina, a curva de aprendizado é bom para todo mundo que já viveu ou acompanha de perto o esporte de alto rendimento, tem uma noção, né, da velocidade dessa curva de aprendizado que você está fazendo agora, né? Isso, de aposentado para nível continental, para Pro Tour em uma questão de poucos meses e andando ali na frente com consistência, né? Então, talvez não no nível que você gostaria de ter andado nesse Tour da Eslovênia, mas foi consistentemente um bom tour, estava ali no top 20, depois dessa etapa que teve a fuga, acabou o Tour da Eslovênia em 27º, né, até para quem não acompanhou o resultado aqui, apesar de a gente ter falado no Gregário Raid da última semana, mas é uma curva rápida e você tá, assim, na posição, acho que hoje, de ser um desses embaixadores de ciclismo, e aí, independente do volume de produção de conteúdo e de energia que você gaste com esse outro lado do profissionalismo esportivo, pela referência que você é, pelo legado que você já deixou, e principalmente porque a gente não tem tantos nomes, né? Hoje a gente tem você, a gente tem o Nico, a gente tem o Bravinho andando em equipe continental, e é isso. Então, a gente precisa de mais gente. A peleia, né? O lado duro do ciclismo, esse embate, esse lado político, essa dificuldade de entrar também é importante, porque acho que falta, e aí me desculpa até me estender nesse tema, mas eu acho que falta essa noção do grau de dificuldade que é estar andando no nível que você está andando, no nível que o Nico está andando, no nível de que todo mundo que está indo para a Europa e está colocando a cara para bater no pelotão enfrenta todos os dias para fazer resultado, né? O Brasil tem uma cultura de tá ganhando, tá bom, você sabe isso melhor que ninguém, porque você já teve nessa posição de ser o cara que era o único cara que estava ganhando, e não é só assim. Então, antes de mais nada, assim, fica até o meu agradecimento nesse sentido, por continuar nessa posição de aprender e de ser um exemplo de enfrentar esse outro lado do pelotão. E Henrique, próximos passos, né? Hoje você está aí curtindo a ressaca aí do fim de Tour da Eslovênia, voltando para o Brasil, e as próximas metas, tem provas já no horizonte, a gente tem Campeonato Brasileiro divulgado essa semana, recentemente, que vai acontecer em São Paulo, o circuito mundial continua, né, porque agora vira verão no hemisfério norte, então ele pega fogo. Como é que estão os seus próximos passos? Hoje de manhã eu tô na Eslovênia ainda, né, eu tive uma reunião aqui para a gente avaliar o que seriam os próximos passos, ainda estou decidindo o que a gente vai fazer. Tem mais uma possibilidade de uma prova Pro, agora em julho, que é uma corrida com start list legal também, mas é fora da Europa, é na China, Magnificent Tour of Qinghai. E é uma prova, uma corrida legal, mas a gente ainda está avaliando se é uma boa opção para mim.
se essa talvez for a minha última prova pro no horizonte próximo agora, talvez eu tenha que fazer. Ela coincide com o Campeonato Brasileiro, que não é uma corrida assim que eu tinha tanto como objetivo, mas uma prova que eu quero muito fazer é o Campeonato Mundial desse ano, em Ruanda, por ser uma prova que vai ser absurdamente dura, né? Acho que entra numa outra esfera de endurance, algo que eu tenho sentido assim um pouco de que falta às vezes para mim, pelo menos nessas poucas provas que eu fiz, é que as corridas sejam mais duras, né? O ciclismo de estrada ele é longo e tudo mais, mas os momentos realmente de intensidade ou da fadiga realmente acumular assim não chega tanto a esse ponto. É muito mais esses momentos muito importantes que você precisa estar bem. E acho que o Campeonato Mundial desse ano, né, tem a possibilidade de ser o mais duro da história, então gostaria muito, muito de fazer. Acho que pode ser uma experiência legal, também uma oportunidade legal. E aí eu tenho que ainda avaliar, talvez ligar para algumas pessoas, saber o que vai ter peso, né? Embora, enfim, acho que o Campeonato Nacional é um percurso, uma prova, dá para dizer que é uma prova curta, né? Eu vi o perfil, uma prova de 140 quilômetros e não tão dura, né? Então, é completamente diferente, um outro tipo de esforço, outro tipo de duração, mas entender se o que vai ser mais importante aí nesse processo agora. Enfim, nos próximos dias agora eu devo tomar a decisão do que eu vou fazer. E também nesse estágio, né, de equipe continental, até as equipes pro também, né, tem que lidar com isso, mas é muito incerto, né, porque às vezes chega um convite para uma prova, né, você recebe o wildcard ali um mês antes e tal, então até mesmo para o Tour da Eslovênia, a gente sabia de bastidores desde quando eu assinei com a equipe, né, esse foi o principal motivo de eu assinar com essa equipe, mas a confirmação de fato mesmo, ela acontece, né, sempre muito mais próxima da prova. Então pode ser que surja alguma possibilidade interessante, até porque a equipe tem desempenhado bem, assim, para uma equipe continental, tem tido bons resultados, algumas vitórias legais, expressivas. Então, para uma equipe continental, assim, o desempenho tem sido bom, atrativo. E aí pode ser que surja alguma outra oportunidade, como essa da China, né? Que foi uma oportunidade que surgiu agora recentemente. E aí pode ser que a gente inclua alguma coisa no programa. Tô vivendo uma vida meio incerta, mas também, né? Isso acho que é um ponto, acho que todo mundo já tem a ciência. O ciclismo de estrada é muito assim, né? Até mesmo dentro das grandes equipes, são poucos os atletas que têm essa certeza de que vão para determinada prova, que estão garantidos em determinada prova, né? Seleção das equipes às vezes acontece muito próximas de um grande evento, então a gente vê isso muito em torno do Tour de France, principalmente, né? Que é uma prova que todo mundo quer competir, gostaria de competir, mas que às vezes até internamente nas grandes equipes existe uma concorrência acirrada para saber quem vai, né? Para saber quem vai para o start list final da competição. E nem os galácticos escapam dessa incerteza, né? A gente viu aí o caso do Pedersen versus Milan, quem ia para Tour, quem ia para Giro. Então, a gente já viu o documentário do Cavendish, se ia conseguir ou não ser chamado. Então, assim, independente do nível, né? Realmente são pouquíssimos, assim, dá para contar nos dedos quantos têm a vaga assegurada com antecedência, conseguem planejar um calendário de um ano com antecedência. E aqui no Brasil, Henrique, você tem conseguido treinar com qualidade, colocar o teu planejamento de preparação, que como você falou, na estrada, pelo menos isso é mais previsível. Você tem conseguido fazer isso aqui no Brasil? Treinei muito bem esses últimos meses, assim, eu até me impressionei o nível que eu consegui chegar. Óbvio que no ciclismo de estrada,
você precisa ser menos completo, entre aspas, né? No sentido, acho que assim, quando eu me preparava para o mountain bike, eu tinha que trabalhar muito a parte física até um determinado ponto, e depois era mais importante do que, sei lá, subir 2% de FTP ou de Vila Max ou o que fosse, era a capacidade de transferir isso para o esforço específico, né? Então, chegava um ponto assim que eu sabia que eu já estava numa fase muito boa, a gente começava a tirar um pouco desse foco da preparação só física e transferir mais para o específico, e às vezes você até perdia um pouco de desempenho físico com isso, porque o treinamento de mountain bike às vezes é mais agressivo, te machuca um pouco mais, é uma métrica menos controlável. Então, isso é diferente, mas, pô, fisicamente, assim, acho que eu talvez tenha alcançado até meu melhor nível, sabe, da vida. Pô, eu falei isso com uma pessoa próxima outro dia e tal, aí ele falou, pô, o que tu acha que você faria no mountain bike hoje e tal, não sei o que. Eu falei, cara, provavelmente nada, porque acho que para competir bem não existe muito a necessidade da motivação, da ambição, principalmente por algo, sabe? Acho que a capacidade que eu tenho tido de me dedicar ao ciclismo de estrada é porque é uma coisa nova para mim. Pô, você pode, talvez, se colocasse o contrato que fosse na minha frente para competir em mountain bike, eu não, não ia ter o mesmo ímpeto, a mesma ambição para fazer o que eu estou fazendo, competindo por uma equipe continental. Então, acho que tem que ter esse desejo, essa vontade muito latente. Mas eu consegui me preparar bastante bem. É diferente, assim, de outros tempos, né? Onde a minha carreira tinha um outro peso profissionalmente também para mim. Hoje eu me dedico muito, eu treino muito, mas, cara, eu sou um cara que acorda às 5 horas da manhã para poder treinar. E aí, assim, a parte da tarde, sabe, eu não tô dormindo, eu tô trabalhando, tô na loja, tô cuidando do time, tô fazendo outras coisinhas aqui e ali e tal. Não é nada absurdo, assim, não é que, pô, tô trabalhando virando uma laje, mas também não é uma vida de um atleta profissional pleno, assim, sabe? Como eu já tive. Apesar de no passado, assim, eu sempre fiz muita coisa, mas a carreira era prioridade, sabe? Na hora de botar energia ali, na hora que eu tinha que ir para um training camp, na hora que eu tinha que fazer, pô, um camp solo, ou ir para altitude, coisas do tipo, assim, eu fazia. Hoje, igual para o Tour da Eslovênia, pô, não fui fazer um camp de altitude, né? Eu tenho a câmera hipobárica que simulação e tal, que eu uso há tantos e tantos anos e tal, mas assim, eu não consigo sair da minha rotina ali e tal, para, sabe, fazer uma preparação 100%, dedicando 100% do meu tempo. Estou dedicando a minha energia de uma forma profissional. O meu tempo eu não consigo dedicar de uma forma profissional, pelo menos ainda não faz esse sentido. Por outro lado, a gente hoje tem muito mais recurso também, né, Henrique? Apesar de você ser jovem, de 10, 15 anos para cá, é muita coisa. Obrigado pelo jovem. Mais jovem que eu, então você vai ser sempre muito jovem para mim. Mas o fato é que capacidade, tenda de hipoxia, nutrição mudou, treinamento de adaptação ao calor, heat training, as métricas que a gente tem muito mais recursos. Como que você acha que isso está impactando ou ajudando você a equilibrar esses pratos, vamos colocar assim, de ter outros trabalhos, de ter dedicação para esses outros projetos que você tem, com uma carreira de alto nível, numa modalidade nova? E o que você acha que isso é transferível para o nosso ouvinte gregário aqui? Claro, tem coisas que não são acessíveis, né? Uma tenda hipóxica, por exemplo, não é uma coisa que todo mundo pode ter. Mas tem muita coisa que dá para adaptar, assim. O que você deixaria de lição, assim, desse teu momento de vida e carreira para o nosso ouvinte aqui do Gregário? Ana, acho que hoje a gente tem muito mais recurso que minimiza os erros, né? Então, acho que essa é a grande vantagem. Acho que em outros anos eu não preciso nem ir tão longe assim na minha carreira esportiva.
toda a parte de construção de performance, ela ainda se apoiava muito em tentativa e erro. Então, acho que hoje você não precisa errar tanto, pelo menos em certas áreas, assim, é tão fácil você controlar, né, certas variáveis, principalmente, assim, a parte de alimentação, que evoluiu nos últimos, e não é muito, sabe, são 5 anos, para cá é absurdo, sabe, né, o quanto que isso revolucionou, assim, a forma de treinar, a forma de recuperar, de distribuição de cargas, o quanto que um treino pesa hoje é muito diferente do quanto um treino pesava para mim quando eu era muito mais jovem, com muito mais vigor, né, natural. Então, acho que as pequenas ferramentas, assim, são, acho que o que a gente precisa dar atenção. Hoje eu tento fazer o simples muito bem feito, sabe? Eu não erro muito, eu sei que eu não consigo trazer tanta complexidade, assim, para minha preparação, em termos, né, de, poxa, fazer um camp mais profundo e tal, mas eu tento, assim, cara, minha alimentação no treino eu não vou errar. Então, isso, tem recursos hoje que é fácil, pô, a Faster You, né, acabou de lançar um aplicativo que você joga no teu próprio ciclocomputador ali, no teu GPS, que te dá o consumo imediato de gramas de carboidrato por hora, né? Então, pô, isso, cara, tem tantas outras métricas assim, mas hoje é só você não precisa nem ter nada para monitorar, sabe? Só o aplicativo já tem a capacidade de ter uma leitura absurdamente assertiva. E eu acho que essa talvez a lição, sabe? É aproveitar o avanço dos recursos para, ao invés de buscar cada vez mais ferramentas, dominar as ferramentas que são mais acessíveis, né? Eu sempre tento falar isso, principalmente com atletas jovens, começam a fazer muita coisa ao mesmo tempo e tentar muita coisa, e às vezes acaba se perdendo no processo de simplesmente entender e compreender o que dá certo e o que não dá, né? E o que está te fazendo avançar e o que está te segurando. Então, tenta dominar cada ferramenta de cada vez. Hoje a gente tem mais recursos para dominar cada vez mais coisas mais rápido. Então, acho que essa, para mim, é a grande lição, e é o que eu mudei né, a cada ano da minha carreira. Ao invés de tentar fazer cada vez coisas mais difíceis, mais complexas, que dificultavam cada vez mais o meu dia, eu fui tentando dominar cada vez mais as coisas que foram ficando mais simples de serem dominadas. Comer bem, dormir bem, cumprir o planejamento já ajuda bastante, né, Henrique? Já ajuda demais. Assim, pô, uma coisa que eu tenho o hábito diário, né? Eu faço há um bom tempo acompanhamento com a Dani Perrini, nessa parte de respiração, de treinos de apneia, treinos de hipopressão e hiperpressão, né? E, pô, isso é uma coisa que, óbvio, construir demora, é complexo pra caramba, mas eu tenho na minha rotina, assim, sabe? São 10, 15 minutos do meu dia que eu dedico a isso. E a diferença é absurda, assim, o quanto que eu melhorei de lesões né, problemas de lesões que eu tinha. Então, assim, eu tinha muito problema com meus pés, com a minha lombar, com a parte da musculatura que eu tive um estiramento grande, da lesão lá atrás, problema de listese e tal. Tudo isso, assim, hoje, pô, parece que eu tô muito mais desgastado. A carcaça está muito mais velha, mas ela está mais alinhadinha, funciona melhor e tal, sofre menos, né? Então o motor faz barulho, mas rende ainda com uma beleza. Então são pequenos cuidados assim que você precisa ir entendendo, né? E às vezes no exagero da juventude, como o corpo se regenera, né? Como o corpo aceita e tolera muita coisa. Poxa, hoje às vezes eu vejo um garoto assim mais novo, de 20 e poucos anos, pedalando errado, sabe? Com um pedal stroke que não tá legal, pô, com uma torção de quadril, uma diferença de amplitude de joelho, alguma coisa assim, cara, pô, cuida disso aqui, cara, porque agora é irrelevante. Você não tá nem percebendo que você tá perdendo um pouquinho de força e tal. Mas, pô, isso daqui a 5, 10 anos vai fazer uma diferença que tu não tem noção de como vai
pipocar dor em tudo que é parte do teu corpo, e aí vai ser um fator muito limitante, né? Boa. Não, sensacional, Henrique. Henrique, Papo de muitíssimo. velho. Não, eu me identifiquei muito com essa parte do motor Você me entende, né? tá batendo, mas tá andando direitinho. Olha, Henrique, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pelos ensinamentos. A gente está sempre muito na torcida pelos seus objetivos aqui no Gregário Cycling, e sempre que tiver uma novidade, tá mais que convidado para vir aqui contar para a gente. Boa viagem de volta ao Brasil, bons treinos e boas definições aí, que as escolhas que você faça para essa próxima fase te levem cada vez mais próximo dos seus objetivos nesse retorno à estrada. Valeu, Ana. Espero que a gente tenha mais coisas interessantes e principalmente boas para a gente se falar em breve. Combinadíssimo. Obrigada. Até. Valeu, beijo.